Olá, eu sou Ricardo Fonseca, CEO da MedSystem. Eu sou engenheiro eletricista, engenheiro de produção, especializado em engenharia clínica e engenharia de segurança do trabalho. Eu estou com dois profissionais aqui ao meu lado, onde eles vão esclarecer diversas dúvidas relativo à calibração, manutenção e engenharia clínica, né? Se apresentem o Antônio e o Celso. Eu sou Antônio Augusto, sou da engenharia biomédica e físico da MedSystem e sou responsável pela parte da supervisão técnica da MedSystem, pela parte de manutenção, de equipamentos médicos hospitalares e como um todo, né, dando todo um suporte necessário nos hospitais. Celso, por favor. Meu nome é Celso Antunes, trabalho na empresa MedSystem há 16 anos e hoje sou formado em técnico em eletrônica, técnico em metrologia, sou responsável pelo setor de calibração da empresa e atualmente fazendo graduação em engenharia elétrica. Sabemos que na saúde existem diversos equipamentos, né, que são utilizados e eles precisam ser calibrados, né? Iniciando esse bate-papo, qual a importância da engenharia clínica, o impacto que ela traz na metrologia do dia a dia? Então, quando a gente fala de calibração, né, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho e explicar o que é metrologia. Uhum. Metrologia, ela está no nosso dia a dia e nas pequenas e mínimas coisas. A palavra metrologia, né, ela vem do grego metron e logos, né? É uma junção dessas duas palavras que significa literalmente o estudo da medida. Uhum. Então, quando nós falamos de metrologia, tudo aquilo que nós utilizamos, seja um carro que mede uma velocidade, ou um radar que mede a velocidade no momento que um carro está passando, tudo isso envolve metrologia, que são medidas que são constantemente coletadas, né, e analisadas para um determinado fim. Então existe para diversos tipos de ramos, existem diversos tipos de medidas, a gente pode falar de... E sim, existem medições para na área hospitalar, que é muito utilizado também. Uhum. Então você tem as medidas que são, você pode temperatura, vazão, pressão. Então isso aí realmente tudo está ligado à meteorologia. Entendi. E uma pergunta para vocês dois que é muito interessante, tá? Qual o conceito de calibração, ajuste e rastreabilidade pelo Inmetro, RBC? Então, aí agora a gente vamos entrar mais na parte efetiva da calibração. A calibração, ela nada mais é de um procedimento utilizado para você identificar se o equipamento que você está sendo utilizado, se ele está dentro das normas, dos padrões e nas medições regulatórias. Por exemplo, se eu tenho um termômetro e eu estou usando esse termômetro e ele está me dando uma temperatura de 30 graus, Uhum. então quando ele passar por um processo de calibração, são utilizados equipamentos especiais mais precisos de alta tecnologia que vai simular aquela temperatura de 30 graus, que é a mesma temperatura que o termômetro tem que medir. Certo. Se o termômetro não tiver dentro da margem de erro especificada pelo fabricante ou pela norma, aí esse equipamento estaria reprovado, né? E, se possível, passar por reparos e ajustes. Depois que é feita essa parte de reparos e ajustes, o equipamento é mais uma vez desafiado na calibração e, se estiver dentro dos padrões, ele será aprovado. A questão da rastreabilidade tem muito a ver com o laboratório. Então, todo laboratório, né, que ele tem, ou ele é RBC, né, que ele é acreditado, ou temos laboratórios que são
rastreáveis, ou seja, os equipamentos, né, que o laboratório utiliza, eles são calibrados em laboratórios RBC, e aí todos os nossos certificados eles saem como rastreáveis pelo Inmetro. Entendi. Então é a rede brasileira de calibração que faz a Isso. rastreabilidade desses equipamentos. Exatamente. E se o equipamento não tiver esse certificado, ele está fora? Não, ele simplesmente ele não terá rastreabilidade metrológica. Você não tem como rastrear aquele certificado pela rede brasileira de calibração para saber se realmente ele foi calibrado ou não por um laboratório acreditado. Perfeito. Ô, Antônio, deixa eu fazer uma pergunta interessante para você. Quais os riscos desses equipamentos, né, equipamentos críticos, quais esses equipamentos, alguns equipamentos críticos na área hospitalar, e qual o risco que ele oferece ao paciente caso ele não seja calibrado periodicamente? Existe algum risco para isso? Com certeza. Isso é uma boa pergunta, porque na realidade o que acontece? Imagina um equipamento que ele não é calibrado e vamos pegar um equipamento, por exemplo, um aparelho de anestesia. Uhum. Então, você coloca lá no centro cirúrgico esse equipamento ele não é calibrado e de repente esse equipamento vai durante um procedimento cirúrgico, o paciente vai a óbito. Claro, o que acontece? São vários fatores aí durante um processo dessa cirurgia, e aí vamos fazer um levantamento e ver que o equipamento, houve uma falha no equipamento. Aí vamos fazer um levantamento no equipamento, vai ter uma sindicância, geralmente acontece isso, e verifica que o equipamento não está calibrado, não tem uma etiqueta de calibração, e aí vamos chamar. Aí o que acontece? Envolve todo um processo em relação a isso, e aí onde cai em cima, inclusive, o corpo de enfermagem, aí cai na engenharia e provavelmente vai para todo o hospital. Então, por isso que é importantíssimo os equipamentos críticos, que vamos dizer que são equipamentos respiradores, aparelhos de anestesia, que está ligado diretamente ao paciente. Ou seja, vamos ver se eu consigo entender, né? Esses equipamentos, eles podem estar medindo qualquer leitura, menos a grandeza que ele foi proporcionado. Seria isso, mais ou menos? Justamente, porque isso aí já vem de fábrica, né? De fábrica, ele está com aquelas medidas de precisão, e então ele tem que trabalhar naquela. Ele tem uma margem. Cada equipamento tem sua margem de tolerância, tanto para menos para mais. Se você fugir dessa margem, pode ocorrer esse tipo de acidentes, né? Durante os procedimentos cirúrgicos ou durante um exame. Por exemplo, você pega um equipamento, um eletrocardiógrafo, que você vai medir os sinais vitais do eletrocardiograma, do coração. E, de repente, imagina um equipamento desse estar fora das medições. Você vai ter um resultado falso. Isso pode levar o médico, inclusive, a fazer um diagnóstico errado do paciente, né? Com certeza. Então, por isso que é necessário que os equipamentos sejam calibrados, como o Celso, o colega, falou, que seja pela RBC e tenha o selo, essa etiqueta de calibração. Um material utilizado para fazer esterilização, certo? Se esse equipamento não for esterilizado, essas bactérias não são mortas, seria isso? Ele trabalha com 3 processos: o químico, o físico e o biológico. Né? Então, o processo biológico, que é efetivamente a esterilização da bactéria, do vírus, que se encontra nos equipamentos que foram utilizados. Então, o equipamento foi utilizado numa cirurgia, no procedimento cirúrgico, ele é lavado, né? E aí depois disso ele é embalado em grau cirúrgico e colocado no autoclave para fazer a esterilização necessária. Ele vai fazer todo o processo de esterilização, e aí, se o equipamento estiver dentro das normas, atendendo todos os procedimentos de temperatura e pressão, ele vai esterilizar o material e vai ter zero contaminação para o próximo paciente que for utilizar. Perfeito, mas me explica uma coisa, tá? Esses testes, como que a Med System executa esse teste para saber se esses equipamentos estão dentro da regularidade permitida pela vigilância sanitária? Perfeito. Nós temos um equipamento chamado qualificador térmico. Né? Esse equipamento
ele dispõe de 16 sensores que Mas são por quê? espalhados dentro da câmara de dentro da câmara da Não da caldeira. autoclave, dentro da caldeira, e ela fica por um período de tempo monitorando, coletando os dados de temperatura de minuto a minuto. Mas só a temperatura? Mas o autoclave trabalha com pressão? Também trabalha com pressão. Além disso, ele tem um transdutor de pressão que é acoplado na lateral, que ele mede também se a pressão que está sendo injetada no equipamento é a pressão correta para dar um pleno funcionamento e chegar ao resultado final, que é a esterilização do material. Ou seja, vamos ver se eu entendi. A temperatura dentro da câmara do autoclave tem que estar uniforme, não é isso? Isso. Se tiver alguma irregularidade, o instrumento o instrumento calibrado, né? E tem que estar calibrado, né? Esse instrumento calibrado é um equipamento específico do autoclave, então, para questão de conservação e autoclave. Isso. Como ele é um equipamento, ele é um validador térmico. Ah, né? Entendi. Ele pode ser utilizado em autoclaves, ele pode ser usado em câmaras de conservação de sangue, ou então câmaras de conservação de plasma. Ou de vacina também, de né? vacinas, ou até, de repente, de vírus e bactérias, que usam uma temperatura muito mais baixa e são armazenados para pesquisa. Entendi. E só uma coisa, e a periodicidade dessas? Boa pergunta. Esses equipamentos, autoclaves, câmara de conservação, a periodicidade de calibração e validação é de 1 ano. Calibração, nesse caso, é diferente de validação térmica. Entendi. Tá? Só para deixar claro que ele está meio que atrelado ao outro, mas são testes totalmente diferentes. Perfeito. E voltando assim pensando no paciente, tá? Existem outros fatores, outros tipos de testes que são realizados nesses equipamentos, né? Além da calibração, que nós já comentamos, né? Para ver as grandezas de acordo com a necessidade, existem, de acordo com a NBR 60601 e a 62353, elas são feitas análise de segurança elétrica. O que seria essa análise de segurança elétrica, para a gente poder entender melhor sobre o que é, por que é utilizado e quais são as causas e consequências caso o equipamento não passe por esses testes que são necessários a serem realizados. De repente vocês e o Antônio, de repente, podem me explicar um pouquinho melhor sobre esse fato? Perfeito. Eu vou começar falando. O que acontece? O teste que você falou de segurança elétrica, ele é muito importante. Por quê? Porque se eu tenho um equipamento que passou por uma manutenção, ele precisa ser certificado se eu não vou ter nenhum tipo de fuga de corrente elétrica para o usuário. Tá. Então, na verdade, existem dois testes, tá? A 60601, que geralmente ele é realizado pelo fabricante, onde o equipamento sai, e tem diversos tipos de testes que são realizados em laboratórios específicos. Isso. E pós-manutenção, existe a 62353, essa NBR. E essa NBR é específica para empresas que trabalham com manutenção. Né, Antônio? Antônio, você poderia me dar um pouquinho de esclarecimento sobre isso, por favor? Você já que se atua com mais assistência? Com certeza, que a NBR, a 62353, ela é justamente específica para equipamentos, para esse tipo de equipamentos eletromédicos. Por quê? Porque, na realidade, vai te dar uma segurança, esse equipamento ele vai te dar uma segurança. Imagina você está numa UTI ou um centro cirúrgico, ou dentro do hospital. Se você ter esse equipamento que ele tem uma certificação de teste de segurança elétrica que garanta, que está assinado ali pelo executor, pelo engenheiro responsável, que aquele equipamento ele está dentro dessas normas, porque da 62353 ela deixa bem claro que realmente tem alguns requisitos básicos que realmente ela tem que atender a essa normatização. Ou seja, não é só o técnico ir lá, colocar o equipamento e dizer que está bom. Não. Um técnico vai colocar esse instrumento para fazer a medição e fazer os testes necessários do equipamento, um teste de fuga, etc. E depois o engenheiro vai pegar esses dados, ele vai analisar e vai fazer o laudo, e vai fazer um relatório preliminar
ou definitivo, de acordo com o tipo de equipamento, liberando ou não equipamento para uso. Seria mais ou menos isso? Justamente. O que acontece? O técnico ele vai executar, ele vai pegar o equipamento, que é um analisador de segurança elétrica. Esse equipamento, como o Celso falou, esses equipamentos têm que estar com a rastreabilidade, né, pela RBC, tudo, com a validação de calibração desse próprio equipamento pela RBC. E na hora que o técnico fazer a execução de um monitor, de um eletrocardiógrafo, um aparelho de anestesia, ele vai fazer essa análise, vai fazer na hora de serviço um checklist, colocar todos esses parâmetros e vai assinar e passar para o engenheiro. O engenheiro vai analisar, saber se realmente se está dentro naquela faixa. Se não tiver, vai ter que refazer novamente, ou se não, mandar para o fabricante. Vamos ver se eu consigo entender, né? Ligando um fato ao outro, não segurança elétrica como validador térmico, tá? Esses dois equipamentos são equipamentos de última geração, pelo que eu estou entendendo. Sim, né? são equipamentos especiais. Na casa MedSystem, ela tem esses equipamentos. Sim, tem esses equipamentos. Esses equipamentos são calibrados por laboratórios acreditados da Rede Brasileira de Calibração e é o que tem de mais tecnológico no mercado hoje. Perfeito. Mas quando você, o técnico, né, faz essa análise, né, você pega esses dados, você coloca esses dados preliminarmente. E você, como é o executor, você já vai fazer as primeiras indicações se existem coisas erradas, algumas leituras erradas ou não. Pelo menos dá para entender isso. Não posso botar qualquer técnico para poder executar. O técnico tem que ter pelo menos um mínimo de conhecimento para poder saber ou liberar ou bloquear o uso do equipamento médico hospitalar. Sim, o técnico ele precisa ser treinado, ele precisa ter uma capacidade para, primeiro, ele operar o aparelho, entendeu? Segundo, ele identificar se o equipamento que ele vai calibrar se está funcionando da forma correta. Perfeito. Como assim? Inspeção visual. Vamos ver. Se eu vou fazer uma validação térmica de uma câmara de conservação, que ela deveria funcionar a 4 graus e ela está com 8, ali você já sabe que tem um problema. Perfeito. Entendeu? Aí, o que acontece? Esses equipamentos funcionam da seguinte forma. Quando você instala um validador térmico, ele coleta os dados durante 24 horas numa câmara de conservação. Ele fica 24 horas ligado no equipamento coletando aqueles dados. Quando ele termina de coletar aqueles dados, ele é gerado um arquivo. Esse arquivo é inviolável. Então, esse arquivo... Ou seja, não é possível, digamos assim, uma empresa mal intencionada, seja ela qual for, alterar dados. Então, é isso que você quer dizer. Então, ele vai gerar um arquivo e esse arquivo é colocado em algum sistema, algum software, vai poder fazer leitura e depois uma análise final do engenheiro? Isso aí. Esse arquivo, depois que ele é coletado, ele é inserido no software. O software vai fazer a leitura do arquivo e dali começa a ser feita a análise dos dados. Quando ele termina a análise dos dados, ele compila todos os dados, ali ele já vai te dizer se o teu equipamento está conforme ou não conforme, se ele foi aprovado ou se ele foi reprovado. Mesmo assim, quando esse equipamento ele passa por esse tipo de análise, o engenheiro ele faz uma análise final para saber se existe algum tipo de erro via sistema, né? Seria isso? Sim. Depois que é feita essa análise via software, existe a análise física, né, em que você olha realmente para ver se os dados estão corretos, se não tem nenhum erro de digitação, se todos os valores estão atendendo ao que foi proposto no equipamento, no desafio que foi feito no equipamento. E se tiver tudo ok, o relatório é finalizado. E assinado pelo executante e pelo engenheiro. Isso. Celso e Antônio, vocês têm casos reais de acidentes que envolvem segurança elétrica ou falta de calibração de equipamentos eletromédicos? Olha, na realidade,
nesse tempo todo em área hospitalar, mais de 20 anos, inclusive eu fui técnico de centro cirúrgico, de muitos hospitais. Realmente você acaba presenciando determinadas situações técnicas que realmente é problemático. Por quê? Equipamentos que, sem calibração, voltando a esse assunto, sem calibrações. Então, o que acontece? Os equipamentos, eu era técnico do centro cirúrgico, e em um determinado tempo, num procedimento de cirurgia, o anestesista, já era no final de cirurgia, os médicos, os cirurgiões já tinham ido embora, e o equipamento, houve um problema no equipamento, que apareceram uns valores irreais, e ele mandou chamar o técnico de engenharia, e eu era, nessa época, o técnico. E ao chegar na sala, eu falei assim, doutor, realmente está tendo um problema aí nesse equipamento e tal, e ele estava desesperado, não sabia o que fazer, e realmente o paciente começou a ficar cianótico, todo azulado. E eu falei, doutor, o paciente está cianótico e tal. E o que aconteceu? O anestesista ele entrou em desespero, mas antes disso teve um porém. Existe um sensor chamado de SPO2, de oximetria. Eu colocava no meu dedo, dava lá 99%, 100%, colocava no paciente e aparecia na tela do monitor do aparelho de anestesia uma interrogação. Ou seja, a saturação estava muito inferior do que Aí eu falei, necessário. Não é um problema, porque o meu está dando 99% no paciente, e aí Tá falando de oxigenação, alguma coisa, e o paciente começou a ficar azulado. O que aconteceu? Ele entrou no desespero, e o paciente, naquele momento ali, foi a óbito. Houve uma parada cardíaca, aquela correria toda, e o paciente foi a óbito. Conclusão disso, ele culpou o equipamento, o aparelho de anestesia. Ele falou que foi o aparelho de anestesia e tal. E aí lacramos. O que aconteceu nessa instituição? Nós tivemos que lacrar esse equipamento e chamar o representante. Olha aí vem a pergunta. Chamar o representante técnico do equipamento, o fornecedor, para fazer perícia. Fazer uma perícia técnica no equipamento, porque ele culpou o equipamento, que o equipamento matou o paciente. E nessa situação, veio a equipe técnica, fez um levantamento e viram que o equipamento não tinha nada. Olha, isso aí já é um outro erro, aí você vê, o equipamento não tinha nada. O equipamento estava normal, só que os parâmetros estavam errados. Os parâmetros que foi colocado estavam errados. Então, o que acontece? Houve uma imperícia do anestesista, no caso desse aí, que geralmente acontece isso, o pessoal acaba colocando a culpa nos equipamentos. Agora, vamos lá, o equipamento estava com a calibração, estava com a etiqueta, tudo dentro do vencimento. Imagina se você pega um equipamento desse que está sem calibração, sem etiqueta, isso já é um agravante para a instituição. Porque você não sabe se o equipamento está dentro dos parâmetros normais, né, de funcionamento. É por isso que no falta caso... de manutenção, falta da calibração... e os ajustes necessários, né? Por isso que é importante. Isso te deu uma garantia mais efetiva que o equipamento está funcionando. Justamente. Você chamou só o representante da empresa para saber se realmente estava dentro da normalidade. Justamente. Aí realmente o representante ele analisou o equipamento não tem nada, deu um laudo. Perfeito. Agora imagine esse equipamento, como acontece muito nós sabemos na nossa área, o pessoal modifica o equipamento. Você vai lá, dá um problema, pega um equipamento desse. Você vai desmontar um equipamento desse, porque deu um defeito, e de repente você não coloca uma peça original desse equipamento. E isso vem E o importante também é o seguinte, sem citar nomes, sem fazer muitas críticas, tem algumas empresas que dizem que fazem o serviço correto e não executam de forma idônea, né? Digamos assim. E é até importante frisar, voltando esse gap, teve casos, né, no Brasil, sem citar regiões, de implosão e explosão de autoclaves, né? Por que isso acontece, Celso? Pode dar um parâmetro no caso da implosão sim. E a explosão? Eu presenciei também algumas situações, né,
Dentre elas, essa foi uma, que foi realizado uma manutenção por uma empresa X, né, e depois de um tempo, né, o equipamento ele acabou implodindo, né, e foram periciar também o equipamento. E aí o fabricante foi lá e identificou que foi colocada uma peça que não deveria ser aquela peça que estaria naquele lugar e causou o acidente, né? Poderia ter sido pior. Graças a Deus não foi, ninguém se machucou, mas o equipamento ficou completamente destruído. Teve recentemente nos Estados, eu não vou citar, teve uma explosão de um autoclave, né, teve a perícia, enfim, não vou entrar em detalhes, provavelmente a válvula de segurança não deve ter feito atuação, então a pressão ficou muito superior ao suportável, não sei se havia manutenção ou não, e houve explosão, inclusive a porta do autoclave bateu longe, parece que feriu alguém. Isso é uma coisa muito séria, porque tem empresas que, que não executam ou acham que tem muita coisa no nosso ramo, na área técnica, né, que o profissional ele acha que não vai ter problema, né? Às vezes a diferença de um parafuso de 1 milímetro pode ser a diferença entre um perfeito funcionamento ou um acidente que pode acontecer. E o técnico ele tem que ter essa percepção de utilizar peças originais, né, onde você consegue fazer todo o rastreamento e garantir a qualidade no final, que é o paciente. Não é só o médico, não é só o técnico, não é só o engenheiro. É o paciente que está lá na parte final, que ele precisa ter essa garantia que tudo esteja funcionando conforme determina a lei e determina a classe profissional. Celso, existe algum procedimento de errado, alguma calibração, tal de alguma calibração que aconteceu com você? Então, alguns anos atrás, eu presenciei uma situação que foi numa ambulância, né? A ambulância ela tinha sido acionada para fazer uma remoção de um paciente e era um município, né, vizinho, um pouco distante. Chegando lá, né, eles retiraram o paciente do hospital, colocaram na ambulância e como o paciente estava um pouco grave, eles levaram um certo tempo para estabilizar o paciente na ambulância para começar efetivamente a fazer a remoção. E no meio do caminho, né, depois que eles saíram do hospital, o equipamento, o respirador, ele começou a alarmar. Começou a alarmar, e aí a médica identificou, né, que estava acontecendo alguma coisa, e eles começaram a ambusar o paciente manualmente e acabaram retornando com o paciente para o hospital. Ok, botou o paciente lá no hospital de novo, só que aí gerou uma ocorrência, né? Eu fui acionado para poder atender essa ocorrência e quando cheguei lá eu comecei a perguntar à médica o que tinha acontecido e ela estava me relatando exatamente isso. E no meio do relato eu perguntei para ela o seguinte: quanto tempo vocês ficaram ventilando o paciente com o respirador da ambulância? Ela falou que ficou 2 horas ventilando o paciente com o respirador da ambulância. E aí, quando ela falou isso, eu já entendi o que tinha acontecido. O que houve? O tempo que ela ficou com a ambulância parada no hospital foi o tempo suficiente para a bala de oxigênio da ambulância zerar. O que aconteceu? O equipamento ele começou a alarmar pressão baixa de oxigênio. Só que ela não percebeu isso. Então, na hora da tensão ali do momento, do que estava acontecendo, eles retornaram para o hospital com o paciente. Até aí tudo bem. Só que quando ela foi questionada,
Eu não sabia responder o que se exatamente está se ela acontecendo. Jogou a tinha, culpa no equipamento. exatamente, ela jogou a culpa no equipamento. É sempre mais fácil jogar no equipamento, né? Exatamente. E aí eu expliquei para a responsável, falei assim, olha, isso aqui aconteceu porque a bala de oxigênio acabou e ela não se atentou para isso, entendeu? E aí, quando a médica foi questionada, ela ainda falou assim, não, mas eu aprendi assim na faculdade. Eu aprendi que uma bala de oxigênio pode ventilar um paciente por 8 horas. Entendeu? A responsável chamou ela e falou assim, olha, não, uma bala de oxigênio de ambulância, ela não dura todo esse tempo. E outra coisa, é importante, esse é um caso até interessante, independente se isso ia durar, se a bala de oxigênio durar 8 horas, ou 4 horas, 2 horas, deveria ficar, se atentar aos avisos que o equipamento estava mostrando. Exatamente. E se certificar que se a bala de oxigênio estava em ordem, né? Então, exatamente. Quer dizer, então é fácil você transmitir o erro para o equipamento. Exatamente. Entendi. Então para a gente finalizar aqui, ô Antônio, me fala o que você entende hoje, como que está o futuro do engenheiro clínico dentro do Brasil, quais são as suas perspectivas pessoais sobre esse assunto? Então, a engenharia clínica no Brasil, na realidade, ela já passou da fase embrionária. Hoje, as instituições, claro, é diferente nos anos 90, nós temos mais cursos de especializações. Só dando fazendo uma síntese, uma sinopse, do que é a engenharia clínica. A engenharia clínica é uma especialização da engenharia. O indivíduo se forma em engenheiro elétrico, engenheiro civil, engenharia de produção, e ele faz uma especialização em engenharia clínica. Pronto. E a engenharia biomédica, bom lembrar, já é um curso de graduação e também de especialização. Aí vamos perguntar, qual é a diferença entre engenharia clínica e engenharia biomédica? A engenharia clínica é voltada para a gestão hospitalar. Toda a gestão do hospital, engenheiro clínico, ele vai fazer a parte de gestão, manutenção hospitalar. Já o engenheiro biomédico é voltado para a área de pesquisa. A área de pesquisa que vai trabalhar na parte de pesquisa. Mas temos também que saber que o engenheiro biomédico ele pode atuar dentro do hospital. Hoje nós no mercado, em muitos hospitais, nós temos engenheiro biomédico. Eu me lembro aqui, sobre esse assunto de engenheiro clínico e biomédico, a MedSystem sempre trabalhou com manutenção de equipamentos e nós começamos a entrar no mercado para fazer engenharia clínica. Nós tínhamos sempre uma barreira, que as licitações sempre pediam engenheiro clínico. Pois bem, nós fomos a primeira empresa dentro do estado do Rio de Janeiro a ter um engenheiro biomédico, tá? Então nós temos esse engenheiro até hoje, dentro da empresa, e foi um marco aqui dentro do Rio de Janeiro, porque como tem a pós-graduação em engenharia clínica, né, apesar que já existia a Associação Brasileira de Engenharia Clínica, a ABCLIN, tentando que o CREA e o CONFEA reconheçam e dê atribuições para esse engenheiro que fez uma pós-graduação, e até agora, infelizmente, não conseguiu. Tem o engenheiro biomédico. O engenheiro biomédico tem atribuições específicas, né, que, dentre elas, a engenharia clínica está contida dentro do curso de graduação de engenharia biomédica, ou seja, o engenheiro biomédico ele pode atuar não só em qualquer área voltada, né, dentro do parque tecnológico hospitalar, né, e ele pode atuar também como engenheiro clínico, né. Então nós fomos um marco, né, a gente entrou com muita impugnação, questionando tal fato e pedindo para incluir o engenheiro biomédico. Hoje, muitas empresas dentro do estado do Rio de Janeiro têm o engenheiro biomédico porque veio ao conhecimento da importância do engenheiro biomédico, né? E nós fomos a primeira empresa dentro do estado do Rio de Janeiro a ter esse engenheiro, né? Essa engenheira, né? Que a gente até brinca, né? Importamos essa engenheira de Minas Gerais, onde tem curso, tem diversas unidades onde dá curso de engenharia
de graduação de engenharia biomédica, e nós importamos esse engenheiro, onde já está conosco até hoje, fazendo um bom trabalho, e essa é muito importante saber essa diferença, né? Então existem dentro do mercado esses dois profissionais, o engenheiro biomédico e o engenheiro clínico, tá? Onde cada um tem a sua importância dentro da área médica, sendo que pelo reconhecimento do sistema CREA e CONFEA, o engenheiro clínico ele não tem atribuição profissional, apesar de ter conhecimento da área médica, mas ele não tem atribuição, além daquelas que forem conferidas dentro da sua graduação. Diferente do engenheiro biomédico, que ele tem atribuição conforme a resolução própria, né, onde o CREA reconheceu esse título desse profissional, onde tem as atribuições legais dentro do parque tecnológico hospitalar, médico hospitalares. Mas na realidade, Ricardo, eu acredito que futuramente, junto com o CONFEA, CREA, isso realmente vai acabar um futuro breve, eu acredito que isso aí vai acabar tendo um reconhecimento. Por quê? Porque o Brasil... Eu acho também que deveria ter reconhecimento do engenheiro clínico, né? Eu pedi junto ao CONFEA, através de processo administrativo, reconhecimento. Está anotado na minha carteira o curso de pós-graduação de engenharia clínica, porém, conforme a própria resolução do CONFEA, não me trouxe atribuição além daquelas que conferia a minha carteira de título profissional de engenheiro clínico, de engenheiro de produção, ou engenheiro eletricista, ou engenheiro de segurança do trabalho. Ou seja, eu tenho minhas atribuições, porém, a engenharia clínica só foi uma especialização. Ele reconheceu como um curso de especialização, mas ele não me conferiu atribuição. E espero que o sistema CREA-CONFEA consiga reconhecer isso para todos nós profissionais, né? Eu acredito que sim. Eu acho que é uma questão só... tem o próprio ABClínica, a Sociedade Brasileira de Engenharia Clínica, o pessoal tem realmente trabalhado em cima disso. Isso é uma questão de tempo. Mas, voltando lá, então, a importância da engenharia clínica, hoje no Brasil, justamente é isso. É fundamental você ter uma empresa de engenharia clínica e para realmente para dar segurança tanto para os médicos, né, os pacientes, e para como um todo, ter uma segurança. Então é fundamental. Então, assim, na realidade, e o futuro da engenharia clínica no Brasil, hoje, está muito ligado ao TI também, a TI, tecnologia de informações. Por quê? Porque os algoritmos da inteligência artificial tá aí, hoje tudo que você faz precisa de software. Então, assim, o futuro da engenharia clínica está voltado mais para isso também. Então, é um trabalho em parceria com o pessoal de TI. Bem, com isso, nós estamos encerrando as nossas entrevistas e nós falamos os principais assuntos, como engenharia clínica, engenharia biomédica, segurança elétrica, calibração e qualificação. São alguns pontos que são muito extensos, então é melhor a gente parar por aqui por enquanto, e depois a gente vai voltar a outros temas e outras discussões dentro desses e entre outros assuntos da área médica. Tá? Eu agradeço aqui o Antônio Augusto, ao Celso Antunes. Quero agradecer também a MedSystem, que está abrindo esse espaço de conversas, onde nós podemos trazer profissionais e tirar algumas dúvidas, trazer discussões que ampliam o nosso conhecimento. Já aproveita para ativar o sininho, receber as notificações e dar o like para a gente. Até a próxima. Tchau.